paz, meus irmãos, um momento de santificação, um momento de Deus sobre as nossas vidas, um momento que Deus está fazendo que o nosso coração se encontre dentro, faça um encontro com Deus, um encontro da verdade de Deus. E eu queria começar essa palavra para a gente meditar em Salmo 119, versículo 37. E é um tempo que Deus tem falado no meu coração sobre a questão: aonde está voltados os meus olhos? Para onde está voltados os meus olhos? Qual o sentido de Deus na minha vida? Qual o sentido do Senhor sobre o meu coração? Então está lá em Salmo, capítulo 19, versículo 119, versículo 37. A Bíblia está dizendo: desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Olha que salmo tremendo. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica o teu caminho. Senhor, desvia o meu olhar de mim. E talvez é uma oração de um tempo tão esquisito, um tempo tão conflitante, um tempo onde houve uma modificação para todos nós. E nesse tempo de modificação, eu sinto muito forte que os nossos olhos, eles se voltaram para nós. E tiramos os nossos olhos de Deus. Um tempo, muitas vezes, que foi levantado o egoísmo humano, um tempo onde o olhar a terra, o olhar não mais o céu, uma fé humana, não uma fé em Deus. Uma fé, eu digo, a fé humana é que eu creio que se eu sentar nessa cadeira eu não vou cair. É uma fé humana e não é uma fé que vem de Deus. Então eu acredito mais nos rumores, eu acredito mais que o meu coração fala, eu acredito mais no que as situações estão dizendo. Então o salmista está falando: desvia os meus olhos de contemplar a vaidade, vivifica o meu coração, vivifica a minha vida nos teus caminhos. Então eu olho para mim e eu não vejo a presença de Deus, mas eu vejo a minha presença, eu vejo o meu olhar, eu vejo o meu entendimento. Olha lá em Efésios, lá no Novo Testamento, Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18. Nós vamos ler o versículo 17 e 18, lá no capítulo 1. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o seu conhecimento, o espírito de sabedoria e revelação. Olha aqui que Paulo fala aos Efésios, lá em Éfeso, que o Senhor, o Deus, Jesus Cristo Todo-Poderoso, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Por que Paulo clama naquele momento, naquele lugar, para aqueles homens? Porque eles acreditavam em deuses, eles acreditavam no seu conhecimento, eles acreditavam na sua sabedoria, e era todo envolvido com uma sabedoria grega, envolvendo com coisas romanas, enfim. Era um altar à situação da filosofia humana, das situações do humanismo, e eles estavam tão presos a isso. E Paulo, ele começa a clamar naquele lugar: Senhor, Deus, através do Jesus Cristo, nos deu o seu conhecimento, o espírito de sabedoria e revelação, o espírito de graça e de súplica, o espírito de paz, o espírito que santifica as nossas vidas. Ele venha com sabedoria e revelação. Olha o versículo 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Paulo fala em Efésios: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Então, se está dizendo, se
Deus, através de Paulo, está falando, tendo iluminado os olhos, iluminado os olhos do vosso entendimento. É sinal que havia um olhar para si. Havia um entendimento sobre o coração humano. O próprio coração, a Bíblia fala que enganoso é o nosso coração. Então, o próprio coração humano, ele tem um entendimento das coisas. Ele tem um entendimento do egoísmo, um entendimento das trevas. O nosso entendimento tinha algo, tinha olhos, ou seja, voltado para nós mesmos, voltado para o meu coração, voltado para as minhas situações, mas não eram iluminados. Por isso que ele fala assim, tendo iluminado os olhos, porque havia um olhar. Há um olhar no entendimento. Há um olhar do entendimento da minha capacidade humana. Eu entendo que se eu estudar, se eu fizer isso, fizer aquilo outro, eu vou ter conhecimento, sim, tá certo? Só que esse conhecimento, o dia que eu morrer, acabou. Não vai existir mais. Agora, quando eu pego esse conhecimento da terra, esse conhecimento das coisas, e eu olho para a minha vida, eu desvio o olhar de Deus e olho para mim mesmo, e acredito na força do meu braço, acredito na força do egoísmo humano, eu acredito, então eu entro em umas trevas, eu entro no meu entendimento, num problema muito sério, eu não consigo enxergar os olhos de Deus. E eu vejo assim que este momento nós estamos acreditando, eu vejo o mundo acreditando em situações de si mesmo, não acreditando nesse Deus que traz salvação, nesse Deus que traz o iluminar dos olhos. Olha a segunda parte, né? Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Porque qual o propósito de iluminar os olhos do meu entendimento? Porque eu olho para mim e muitas vezes eu vejo um momento em que as pessoas estão olhando a si mesmo, eu olho para mim, eu volto para mim, medos, ansiedade, e eu não consigo ver a esperança da minha vocação. Eu não consigo ver aquilo que Cristo me chamou, verdadeiramente aquilo que o Senhor me chamou. Então eu vejo um tempo onde eu olho para mim, eu olho para o meu coração e está tudo perdido, está tudo confuso. E a Bíblia está muito clara, iluminar os olhos para que saibais a esperança da sua vocação. O que eu sou em Jesus? Qual é o meu chamado? Qual é a minha vocação? O que eu preciso, onde eu preciso estar em Cristo? Então essas perguntas eu não vejo mais no meio cristão. Eu não vejo mais eu buscando essas perguntas. Eu não vejo mais o consolidar do ministério, do chamado de Deus sobre o meu coração. Eu vejo muitas vezes as pessoas buscando situações religiosas, buscando respostas para saciar o egoísmo, saciar o desejo de ter alguma coisa, o desejo de ter um carro, uma casa. As coisas precisam existir sobre nós, mas a Bíblia fala muito claro, buscar o Senhor, buscar o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então eu estou preso nos olhos do meu entendimento, nos olhos do meu coração. E a última parte, ele fala assim, para nos levar à riqueza da glória na sua herança dos santos, para nos levar à riqueza da glória de Deus e na herança que ele tem dos santos. Qual a herança que o Senhor fez? Qual a herança que o Senhor deixou naquela cruz? Qual a herança que o Senhor trouxe sobre os nossos corações, sobre a igreja? Qual a herança? Ele quer uma igreja sem mácula, sem ruga, sem mancha. Essa é a herança. Então eu queria orar por você. Vamos orar por nós, orar pelo Espírito Santo, para que venha trazer sobre os nossos corações, através do Espírito Santo, para que venha trazer aos nossos corações o verdadeiro iluminar de Deus. Amado Deus Todo-Poderoso, nos ajude nesse momento tão difícil. O momento que nós caminhamos tanto, muitas vezes, sem a Tua presença. E nós queremos voltar, Deus, e olhar os nossos corações, ó Pai. Ver dentro de nós aonde está o Teu olhar. Desvia os nossos olhos de nós mesmos. Desvia o nosso olhar de nós mesmos. Desvia o nosso olhar do nosso braço, para que possamos dar passos de fé, não uma fé humana, não uma fé em crer no dinheiro na conta do banco, mas uma fé que está escrito na Tua palavra, a fé que move montanhas,
a fé que Jesus falou da figueira, a fé que Jesus falou do grão da mostarda, a fé que o Senhor falou na palavra dele. Venha trazer essa fé, ilumine os olhos do nosso entendimento. Esse é meu clamor, Pai, para este momento que nós estamos passando, Pai. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Amém.